O que uma pessoa precisa para conseguir criar? Lá em 1929, a Virginia Woolf respondeu: dinheiro para sobreviver e um teto todo seu. Mas quase 100 anos depois, será que isso ainda é o suficiente? Depois de finalizar Um Teto Todo Seu, da Virginia Woolf, eu fiquei com uma pergunta. O que impede a gente de criar, de se expressar e de explorar o nosso potencial, principalmente sendo mulheres? E eu acho que a resposta talvez seja mais complexa do que parece. E antes de tudo, a gente precisa falar da realidade, porque nem todo mundo tá no mesmo ponto de partida. Hoje, milhões de pessoas ainda vivem em situação de vulnerabilidade e criar não é uma prioridade. A sobrevivência é. E mesmo para quem tem o básico, existem outras barreiras. Por exemplo, a sobrecarga, o trabalho, as responsabilidades, as pressões constantes da vida adulta. É como se realmente faltasse espaço mental, sabe? E sem espaço mental a gente não consegue criar nada. E essa falta de espaço não é só sobre tempo livre, é também sobre visibilidade. Em 1889, um coletivo de mulheres resolveu fazer uma pergunta provocadora. As mulheres precisam estar nuas para estar dentro de um museu? Isso porque, enquanto a maioria das musas inspiradoras eram mulheres, a maioria dos artistas que assinavam as obras eram homens. Ou seja, as mulheres estão sempre presentes, mas nem sempre como criadoras. E eu tenho certeza que a Woolf ficaria orgulhosa das Guerrilla Girls. E talvez isso explique muita coisa, sabe? Porque se tu cresce vendo quem cria sempre com o mesmo rosto, fica difícil se imaginar nesse lugar de criador. E aí eu te pergunto, quem são as tuas referências? Quando eu penso na literatura, eu sei que eu leio muitas mulheres, mas a grande maioria ainda são homens. E sim, isso é uma autocrítica. E tem um dado interessante sobre isso. Aqui no Brasil, 70% dos autores publicados são homens, sendo 90% deles brancos, de acordo com uma pesquisa realizada pela USP em 2021. Apesar disso, eu me nego a acreditar que não existem mulheres escrevendo, mulheres criando, mulheres fazendo arte. Porque quando eu olho pro meu redor, tem muita gente fazendo coisas incríveis. E gente comum, gente que tá vivendo ali perto da gente, sabe? Gente que pinta, que escreve, que faz tricô, que faz crochê, que faz arte. Ou que simplesmente inventa, mas que muitas vezes não se reconhece como criadora. Particularmente eu conheço muito mais mulheres artistas do que homens. E eu também sinto que é na obra de mulheres que eu me identifico mais, que eu consigo me emocionar, rir, chorar e sentir sentimentos. E para falar a verdade, a obra dessas mulheres às vezes me influenciam muito mais do que dos artistas famosos que tem por aí. Então, talvez o problema não seja a falta de talento, mas o excesso de trava, aquela autocrítica, comparação, medo de não ser boa o suficiente. E o pior é que isso leva para um lugar péssimo, que é aquele em que a gente acha que a gente não deve nem tentar. E eu acho que é muito por causa disso que a gente precisa valorizar quem veio antes da gente para conseguir inspirar as outras pessoas a fazer mais também, sabe? E teve uma ideia da Virginia Woolf aqui desse livro que ela me marcou muito, e ela fala sobre criar e escrever, né? Mais especificamente a partir da raiva. E isso fez muito sentido para mim, porque muita coisa que a gente cria, ela nasce a partir dessa inquietação, né? Dessa vontade de responder alguma coisa pro mundo. E ela chega num ponto em que ela explica que criar não precisa parar na dor. A dor pode ser sim o começo de algo, mas a criação pode ser muito maior que a dor. Ou seja, a dor ela não precisa ser o limite da criação, a gente não precisa ficar limitado a ela para conseguir criar. E se a gente for olhar para grandes obras, a gente vê que as grandes obras elas conseguem ir além disso. Elas transformam a dor em algo um pouco maior. A raiva, ela sempre foi fagulha esperando para ser acesa. E eu sei que a ferida aberta, ela sempre foi um motor para mim, um motor da minha arte. Mas talvez não precise ser assim. Ou melhor, talvez não precise ser só assim. E aí a gente volta para a base, porque para ter liberdade para criar, a gente precisa de condições básicas, de tempo, de espaço, de acesso, de educação. E me desculpa se eu tô quebrando as tuas expectativas, mas não é só esforço. Nunca foi só esforço. E isso se conecta com um discurso que a gente tem ouvido muito ultimamente, que é não precisa estudar, é só fazer. E a Virginia Woolf fala sobre isso
lá em 1929. No livro, ela fala que 9 dos 10 grandes autores da época estudaram na universidade e buscaram a melhor educação que eles podiam ter. Isso porque criar também exige repertório, exige referência, exige pensamento crítico. No fim, a criação é tudo que vai moldando a forma com que a gente enxerga o mundo. O meu pai sempre falou uma frase muito clichê, que é aquela: conhecimento ninguém te tira. E eu acho que eu concordo muito com isso. No fim, talvez a pergunta não seja o que você quer criar, mas o que te impede de criar. E o mais importante, isso é falta de talento ou falta de espaço? E se esse vídeo te fez pensar, me conta, o que tu acha que te trava hoje quando tu tá pensando em criar algo? E se fizer sentido, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Lembra de se inscrever no canal, curtir e comentar, que toda quinta-feira tem vídeo novo por aqui. Um beijo, até mais.